Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, aqui do suporte da Fiquion, e hoje eu tô para responder uma pergunta que me fazem bastante, principalmente nas lives aqui do canal. Me perguntam se o JavaScript é realmente gratuito. Sim, já dando um spoiler para vocês, ele é totalmente gratuito para o uso de vocês, tá bom? E a gente vai mostrar também passo a passo como é que ele funciona e algumas dicas para você utilizar ele, que ele é um componente extremamente importante aqui no Fiquion e tenho certeza que na integração de vocês vai se tornar super importante também. Logo na página inicial aqui da Fiquion, a gente consegue vir aqui na esquerda, vir aqui em documentação. Na documentação, a gente tem todos os passos iniciais para vocês começarem na Fiquion. Então aqui a gente tem tudo o que você pode fazer para começar na Fiquion mesmo. Então aqui a gente tem os gatilhos, aplicativos, componentes e a gente tem uma página específica aqui para o JavaScript. O componente JavaScript, basicamente, é um componente e uma ferramenta extremamente poderosa aqui na Fiquion para a gente manipular dados e operações personalizadas diretamente na integração. Então não precisa você fazer um processo muito grande para você utilizar ele. Apenas com um bloco, com um middleware, a gente consegue utilizar ele. Também tem alguns processos aqui referente a como ele funciona. Então, o componente permite que você escreva um código em JavaScript puro e executar tarefas na sua integração. E também tem alguns pontos bem importantes que a gente tem aqui. Sem importação de bibliotecas. A gente tem que fazer todo o código no JavaScript puro. Então tem que ser totalmente ele com as variáveis que a gente tem no JavaScript sem importar nenhuma biblioteca. Isso o pessoal comete alguns erros tentando importar algumas bibliotecas. Basicamente dessa forma que funciona. E também a gente tem um outro ponto extremamente importante aqui, que é a versão suportada, que é a versão ECMA5, que é o componente do JavaScript utiliza essa versão ECMA5, que é a versão que vai mais se adequar ao componente mesmo. Também aqui a gente tem uma explicação sobre o uso do return. Basicamente, o uso do return é para você utilizar a variável que o JavaScript gerou ou modificou ali lá na frente nos outros blocos que você tem. Basicamente dessa forma. Já explico e mostro para vocês melhor isso também. Aqui a gente tem a comunicação com variáveis da plataforma. Basicamente também alguns passos para você utilizarem as variáveis de outros blocos dentro do JavaScript da Fiquion, tá? Então é bem simplesinho, é bem tranquilo. Aqui já dá uma base bem grande para vocês darem um começo, mas basicamente é isso que a gente tem. Então, o pessoal também me pergunta bastante se precisa saber alguma coisa de programação para você iniciar fazendo o seu JavaScript, modificando algumas coisas. Resumidamente, não. Você tendo essa informação aqui da especificação HTML5, você pode colocar no ChatGPT para ele gerar um código para você e você conseguir utilizar ele na Fiquion, passando todas as formas que você quer utilizar ali. Vamos mostrar para vocês como é que funciona isso? Então, a gente acessa aqui o chatgpt.com. Aqui a gente faz uma pergunta bem simples, então vamos colocar aqui. Quero um código em JavaScript no formato ECMA5, que é o formato que a gente tem lá. E aqui basicamente a gente quer que ele traga uma lista para nós, então frutas e retorne isso para nós. Basicamente, aqui a gente passa um código bem simples para ele, então quero um código no formato JavaScript, no formato ECMA5. Então ele já trouxe aqui para nós função e basicamente a forma de a gente utilizar. Então se eu copiar aqui, vamos voltar lá na Fiction, vou criar uma nova integração aqui para nós, vou colocar JavaScript. Aqui a gente consegue ir no gatilho, adicionar qualquer gatilho aqui, só para a gente ter de exemplo. E aqui em componentes, o JavaScript. A gente já vai vir aqui com o Hello World propriamente já no código do JavaScript. Se você clicar em testar aqui, ele vai retornar para nós. Mas a gente não quer esse cara, a gente quer esse cara aqui. Vamos lá. Tem duas formas de a gente ver as variáveis que estão vindo, através do console.log. O console.log ele é útil para você utilizar ele quando você está modificando essa variável, fazendo alguma coisa assim, porque se torna muito útil para você ver a transformação que ela vai ter antes de retornar ela para o código mesmo. Então a gente consegue vir aqui em log e a gente vai ter aqui lista de frutas, todos os itens que a gente tem ali em cima. Mas eu não quero ver ele aqui nos logs, eu quero ver ele aqui no result. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai passar esse cara aqui,
apagar aqui, fazer um return e vou retornar a lista de frutas, que é basicamente o que a gente quer. Então, se eu clicar aqui em retestar, ele já vai vir essas informações para nós. Então, é extremamente útil vocês saberem como é que funciona o return e o console.log. Então, vamos lá. Como é que a gente vai para utilizar informações que vêm de outros componentes? Por exemplo, vou utilizar o ChatGPT aqui de exemplo, enviar um prompt. Ele é extremamente utilizado para componentes que você precisa fazer uma verificação. Então, normalmente, o ChatGPT a gente utiliza para obter ali a intenção do cliente, ou até mesmo utilizar ele para alguns processos, como manipular uma mensagem, ele modificar alguma coisa. Basicamente, isso que o ChatGPT a gente utiliza, tá? Então, vou utilizar ele, que normalmente o ChatGPT sempre vem acompanhado de um JavaScript. Então, vou colocar a versão 4o aqui. Adicionar mensagens, vou adicionar a função usuário e vou digitar retorne para mim algo no formato JSON, que é o formato que a gente quer, com alguns números e nomes. Vamos passar para ele também aqui, retorne, não retorne comentários e tipo de markdown. Vamos ver o que ele vai retornar para mim aqui. Então, ele já passou alguns itens aqui. Eu vou passar de uma outra forma, que eu quero uma outra forma que ele retorne para nós. Então, vamos retestar esse cara aqui. Então ele já retornou basicamente a forma que eu quero ali. Um pouquinho diferente, um pouquinho com algumas alterações. Então, beleza. Utilizei o ChatGPT aqui. Como é que eu posso utilizar ele aqui na frente? Se vocês virem aqui do lado, na esquerda, a gente já tem basicamente as informações que a gente tem ali. Então a gente tem o zero, o nome e o nome e o contato, e novamente isso. É possível a gente fazer dessa seguinte forma. Então vamos definir aqui var dados recebe o content aqui, que é o que a gente quer. Então é possível passar só clicando em cima também. E eu vou clicar aqui também para dados separados, extremamente simples. Aí eu vou passar um JSON.parse e vou passar as informações que a gente quer. Dados separados. E vou dar um return em dados separados. Deixa eu ver só ver se eu copiei certinho aqui. Basicamente isso. Então aqui a gente está utilizando essa variável que está vindo daqui, está passando uma outra variável só para realmente separar essas informações e a gente está dando um return nela aqui. Basicamente dessa forma tem como a gente testar e acessar ela, tá? Então é bem tranquilo, então a gente vai estar separando e retornando isso dessa forma para a gente utilizar lá na frente com um, um filtro, um roteador. Então a gente pode dar sequência aqui utilizando um roteador, utilizando também essa informação que veio nos filtros. Então, basicamente dessa forma. Então, fiz uma pequena alteração aqui no código, tá? Removi algumas coisas só para a gente utilizar essa variável aqui na frente. Então, testei o JavaScript aqui, vou testar ele novamente. Vou pegar ele agora para utilizar no filtro. Então, basicamente, tranquilamente, eu consigo utilizar aquelas informações que veio do ChatGPT toda aí junto. Consigo utilizar elas separadamente aqui, passando talvez o contato aqui, o nome. Basicamente, vai da sua necessidade e da sua automação. Também trouxe alguns outros fluxos aqui, por exemplo, o bot com agendamento, que a gente faz bastante uso do JavaScript, tanto para separar informações, pegar a data atual, adicionar dias, que é extremamente comum a gente utilizar ele para isso. Basicamente isso. A gente faz grande uso, então a gente tem o uso dele aqui, o que? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então a gente faz bastante uso dele aqui. E vocês podem ver que são códigos simples. Se vocês colocarem propriamente no ChatGPT, ele já vai funcionar corretamente.
aqui também. Então, a gente está retornando a data final aqui, um códigozinho bem simples também, sempre utilizando o return, em grande maioria das vezes. E aqui também, código bem simples, a gente também está fazendo uso do return, utilizando const, que é uma formatação um pouco tranquila de você fazer ali, bem tranquilamente. Aqui a gente também está utilizando para retornar os valores que está vindo do Google Agenda. E também a gente está dando aquele códigozinho ali que a gente tem. Basicamente dessa forma, tá bom? Aqui eu trouxe um outro que a gente também faz uso do JavaScript, que é extremamente importante. Porque basicamente quem manda no mensagens e lembretes nesse fluxo aqui é o JavaScript, né? A gente consegue todas as informações com ele. Então, novamente, a gente pega a data atual e a data daqui 30 dias. A gente faz novamente, isso deixa eu retestar para nós. Aí aqui a gente faz novamente o uso do JavaScript para pegar aqueles horários que estão mais próximos ali do Google Agenda. Então, que provavelmente se eu retestar ele vai retornar vazio para nós. Mas a gente já sabe que deu sucesso, porque ele retornou o sucesso aqui para nós. Então, é basicamente esse os usos que a gente tem na Fiction do JavaScript. É bem tranquilo. Se você lançar ali no ChatGPT alguma coisinha assim, ele vai conseguir fazer um código que você vai conseguir utilizar da melhor forma possível aqui na Fiction. Pessoal, o link da Fiction tá aqui na descrição, tá? Vocês podem se cadastrar lá, é totalmente gratuito, tá bom? E é isso. Muito obrigado, até mais.